Hola, hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez y hoy estoy haciendo la introducción de un episodio que no grabé yo, sino nuestro colaborador y amigo y miembro de la red, Alejandro Solano, quien también tiene un episodio en este podcast junto con Agustina Arcos. Ellos son de Mashpi Chungo y de Mashpi Chocolate, tremendos agroforesteros. Y este episodio, Alejandro le entrevista a Fernando Rebelo. Y Fernando es una de las personas que se ha dedicado a la agroforestería desde hace décadas, de los que aprendió directamente de Ernest Götz. Y a propósito, siempre que dicen Ernst, se refieren a Ernest Götz, no sé cómo pronunciar, a quien todavía tenemos la ilusión de poder entrevistar algún día en este podcast, que es el que ha sembrado la semilla de la agroforestería sintrópica en Brasil y en todo el continente y el mundo. Es muy chévere tener a alguien que sabe mucho del tema, entrevistar a otra persona que sabe mucho del tema, así que me alegro muchísimo que Alejandro haya sido el anfitrión de este episodio. Y este entra ya en una lista que se va haciendo cada vez más larga de episodios sobre sintropía y agroforestería, que es un tema que sin duda nos fascina. Y hablando de sintropía y agroforestería, justamente quiero mencionar un proyecto aliado de otros maestros de la agroforestería, que son los compas de la Estación Agroecológica de Vieiro, en Galicia, en España, que son Jaime Páramo y Ana Sosa, que también tienen un episodio en este podcast y que este año están haciendo un curso avanzado de agroforestería que es online y también tiene unos módulos presenciales para los que están en España o en Europa o que están dispuestos a viajar hasta allá. Estaba revisando este curso que están ofreciendo que se llama Desnudando la Agroforestería y la verdad es que es súper completo. Tienen 8 módulos, se aprende sobre manejo y poda, sobre herramientas, sobre diseño, sobre reproducción y viverismo, sobre huerta agroforestal, sobre semillas. Bueno, es un curso súper completo. Los miembros de Radio Semilla tienen un 10% de descuento en este curso. Para acceder a los cursos, entren a estacionagroecológica.com. Súper lindo el trabajo que están haciendo allá en Galicia, Jaime y Ana. Y ellos también tienen una tienda online de herramientas para la agroforestería. Y los miembros de Radio Semilla también tienen un descuento ahí. Es una tienda especializada con herramientas de altísima calidad. Ellos importan desde Japón y tienen otras locales que hacen ellos mismos. Herramientas lindísimas que distribuyen por toda Europa. Así que nuestros miembros que están por allá también pueden entrar a la página. Esa se llama proyectodispersor.com, proyecto con J. Igual todo esto vamos a dejar en las notas del episodio, pero si es que quieren buenas herramientas para la huerta, para el bosque, entren a proyectodispersor.com y con el código que les vamos a dar a los miembros también tienen un descuento del 10% en la tienda. Eso sería. Muchísimas gracias por escucharnos. Les agradecemos siempre que nos recomienden, que manden a las personas que creen que les puede interesar, que nos califiquen en su plataforma donde escuchan, nos pongan unas 5 estrellitas, nos manden un comentario y mejor aún, si es que se hacen miembros y así acceden a todos estos descuentos como los que acabamos de mencionar y un montón más. Hay beneficios en un montón de proyectos regenerativos alrededor del mundo, en cursos, en productos, en servicios y además entras al grupo de miembros que tenemos de WhatsApp, que cada vez se hace una comunidad más movida y más bonita. Y también accedes a una biblioteca de materiales digitales que tenemos para los miembros. Así que si es que tienes chance, si es que puedes, hazte miembro, haz un aporte a medida de tus posibilidades, entra en radiosemilla.com y ahí puedes escoger la opción que mejor te cuadre. Gracias, les mando un abrazo y espero que disfruten esta entrevista con Fernando Rebelo. Muy bienvenido, Fernando. Muchas gracias por aceptar esta entrevista aquí en el podcast de Radio Semilla. Estamos muy contentos de poderte tener al aire y queríamos preguntarte cómo estás el día de hoy, cómo llegas a la entrevista. Eu acabei de volver de Colômbia, não? Fui hasta Putumayo a hacer este trabajo, donde conocí a Agustina, conocí y su chocolate, sí, comí muy sabroso, chocolate Masp, ¿no? Ajá. El nombre, muy rico, sí. Varios amigos de la red allá, qué bueno. Sí, fue. Y descobri assim, esta é a segunda vez que fui a Colômbia, né?
fui em 2023 para um trabalho em Cali, para uma participação no Congresso Internacional de Agrofloresteria. E não conhecia esta parte de Colômbia, assim, muito rica, Putumayo. A selva amazônica, não é um lugar maravilhoso, assim. E volvi a meu lugar, que é conhecido como Cerrado, que tinha este nome porque os primeiros portugueses que chegaram acá era impossível andar a cavalo, porque a vegetação é muito cerrada, assim, muito densa. Não é um bosque alto, mas os árvores são muito acerca uns de outros e era muito difícil caminhar, né? Es una vegetación más arbustiva. Sim, sim. E é onde vivo onde vivo desde 2005. Estava trabalhando antes em Amazônia também há muitos anos. Trabalho para o governo brasileiro, como agora estou este trabalho de agrofloresteria. Então, é assim, quando eu voltei a minha casa, e como agora é a época de chuva, não? Então há muita chuva e a vegetação cresce muito, então sempre há muito trabalho. Muchas cosas para hacer siempre. Es bondadosa Sí, la no. lluvia también, ¿no? Sería bonito, gracias por esa información y por contarnos de la motivación de venir llegando de Colombia. Sí, yo estuve con ganas de ir hasta allá y hacer la entrevista allá, pero no fue posible. Sin embargo, la entrevista sí era ya como una cosa que no podíamos dejar pasar, ¿no? Y bueno, es un gran gusto, como ya dije, estar contigo porque tienes una trayectoria amplia en todo lo que es el tema de la agricultura sintrópica. Y hoy, más que tratar así a fondo lo que es o lo que no es la agricultura sintrópica, vamos a ir viendo un poco cómo ha sido el desarrollo tuyo dentro de esa herramienta. Entonces, para empezar, como es ya costumbre dentro de las entrevistas que hacemos acá en Radio Semilla, nos gustaría que nos compartas un poco cómo fue tu niñez, cómo fue tu juventud, dónde creciste, si tienes un contexto más de campo, ciudad, y si sientes que en ese caminar tal vez ha habido algo que haya sido importante, que te haya marcado, que sientas hoy en día que fue algo como importante y clave, ¿no? Sim. Bom, tenho hoje, minha idade são 58 anos, né, que estou agora, e cresci em São Paulo, mas quando São Paulo ainda não era, aunque não era uma cidade assim tão grande como agora, não vivia acerca de São Paulo, apesar de ser assim, cidade de São Paulo, havia muitas fincas acerca de minha casa. É que chamamos de subúrbio, não sei se esta palavra é em espanhol, periferia de las cidades, acerca de las grandes cidades, não? E meu abuelo tinha um sítio, mas quando já vendiu, quando eu era muito pequeno, mas seguiu criando conejos, trabalhando com agricultura em pequeno pátio, né? Foi onde conheci a agricultura com meu abuelo e comia conejos com ele. Seus irmãos também são descendentes de portugueses, né? Meu abuelo, por parte de padre e madre, vieram de Portugal. Minha madre e meu padre nasceram em Brasil. Então, creo quando eu tinha os 10 a 12, 13 anos, que me interessei por agricultura, e é um hecho curioso também que um vecino meu decidiu cortar uma jabuticabeira, né, um árvore de jabuticaba, que é um árvore que toma muito tempo para crescer, assim, para produzir 20 anos, 18, 20, não menos que isso. E este vecino decidiu cortar esta jabuticaba. Aí eu falei com outro vecino que tinha um trator, esse trator com a pala carregadeira, assim, se não poderia aí abrir um hueco ao redor desta jabuticaba. Já que este foi um hecho marcante em minha adolescência, esta jabuticaba hasta hoje está na casa que era de meus padres, não, já meus padres já não vivem mais, faleceram já há um tempo. Foi desde então, fui a ser biologia quando eu tinha 18, 20 anos, concluí este curso na Universidade de São Paulo, mas não era uma coisa que me atraía e busquei outra profissão. Foi quando comecei a fazer agronomia, para ser engenheiro agrônomo, e creio que este foi um sonho a ser isto. E desde então, e nesta universidade também de São Paulo, conheci Ernest. Há 31 anos atrás, Ernest foi invitado para ser uma charla em nossa universidade. Aí, quando vimos aquilo, hasta hoje, Fabiana Penereiro também é agrofloresteira. Fabiana seguiu esta carreira também, hizo maestria na própria finca de Ernest, depois
doutorado também com educação no campo. 15 dias depois da charla de Ernest, fomos a sua finca, na Bahia. E desde então, isto é como uma coisa que, depois que te agarra isto, é difícil tu sair, né? Depois que você vê que é possível recuperar o planeta, que é possível de ser uma coisa que seja autônoma, independente, que não necessitamos de abonos, que não necessitamos de pesticidas. E para quem ama agricultura, isto é como a reconstrução do paraíso. Então, desde então, aí em 2002, entrei para o governo brasileiro como guarda-parque, trabalhei por 20 anos, sempre buscando fazer este trabalho paralelo, na verdade, né? Porque como guarda-parque é uma atividade que você está em contato com a natureza, pero todo o tempo você vai ser um fiscal, imponer sanções, multas para os agricultores. É um trabalho assim um pouco estressante. Aí nós outros sempre estamos combatendo os sintomas, nunca combatemos as causas, não? Que eu creio que este modelo de agricultura é uma maneira de nós oferecer uma saída, né, para os agricultores. Então, nesses 31 anos, trabalhei na Amazônia. Depois, em 2005, cheguei aqui em Cerrado, que é um clima completamente diferente da Amazônia. As chuvas também caíram muito. Quando eu cheguei, chovia 2.000 milímetros por ano. Hoje, assim, desde 2007, está chovendo 1.800, tem anos que chove 700 milímetros. As chuvas caíram por menos da metade. Mas aunque é muita chuva, pero é menos que a metade. Então, cada vez mais, não é somente difícil para a agricultura convencional ser a agricultura, mas para nós outros também, não? Porque os árvores também necessitam de água, assim como maíz, soja, frijol. Os árvores também necessitam. Então, assim, estamos pensando como fazer que isso seja uma tecnologia relevante para o mundo, né? Que isso muitas pessoas possam fazer, não? Claro. Interesante lo que cuentas de que primero estudiaste una carrera, luego otra. La biología sin duda debe haber sido clave, ¿no? Para poder tener un entendimiento un poco más cercano a lo que es la vida, ¿no? Lo digo porque yo también estudié un poco de ciencias biológicas, algo de ecología, y luego cuando descubres sistemas agroforestales dices, tiene tanto sentido, ¿no? Pero antes de entrar un poco más en esto, sería interesante para una parte de la audiencia que tal vez no conoce, que hablamos tan fácil y tan fluidamente de lo que es Ernst. Entonces, en español, Ernesto se le ha renombrado. Tal vez nos cuentas un poquito qué expectativas tenías tú en mente cuando fuiste a esta charla y quién lo invita y qué fue a hablar y qué generó en esa universidad. Donde estudié, aquel tiempo había una separación muy fuerte. ¿Y quién eran? Eran hijos de agricultores e quem eram pessoas que não eram agricultores, que eram de cidade. E como cresci assim em uma periferia, cerca de São Paulo, não tinha finca, não? Eu vivia na periferia, assim. Então, fazia parte deste grupo de estudantes que poderia ser dizer de esquerda, não? Então, muito marcadas, era muito forte. Eu quero que isto empeorou um pouco. Os estudantes de esquerda que creem que a reforma agrária é necessária, que a concentração de terra é uma das coisas mais piores que há em Brasil, que é possível todos terem terra, porque na história da humanidade sempre os pequenos, os pobres, sempre foram os que mais sofreram. Então, não existe esta coisa de meritocracia. Na verdade, estas ideias que uma pessoa se cresceu solo, como se habla em inglês, né? Made como se um homem hecho que por si solo se ha conseguido. Muitas vezes isto não é verdade, porque esta meritocracia foi muitos anos atrás. Então, também neste tempo, se falava muito pouco de agricultura orgânica em Brasil, na década de 80, não? O que chamávamos não era nem agricultura orgânica, chamávamos de agricultura alternativa, uma alternativa ao convencional, ao comum, isto que chamávamos naquela época. Então, quando Ernest chegou e não havia nada sistematizado, assim como arroz, não? A extratos altos, tantos por cento, toda esta literatura, esse conhecimento mais fácil, que aunque as pessoas creem que hoje é difícil, mas naquele tempo. Então, quando vimos aquilo e vimos que
aquilo poderia ser uma saída, esta maneira de fazer agricultura. Aí, 15 dias depois, pedimos a Ernest para visitar ele. Ele aceitou e passamos um tempo em sua finca. E desde então, sempre buscando estudar, entender como fazer isto, não? Foi assim que o tempo pasó rápido. Claro. Y para la gente que tal vez no tiene tan claro, ¿cómo podrías describir como la principal diferencia que encontraron en una finca convencional de la época con la finca que tenía Ernest o Ernesto? Quando usted caminhava, chegando à finca de Ernest, por las carreteras, lá em Bahia, né, que é bosque tropical, bosque atlântico tropical, é marcante, assim, muito forte. Quando você vai chegando porque a carretera divide a finca de Ernest em duas partes, direita e esquerda. Então, a maneira convencional, hoje em Brasil as coisas já estão caminhando muito, porque na década de 70, 80, é uma coisa que era muito forte, que foi oferecida pelo governo brasileiro, defendida por os investigadores, é que se podia fazer cacau com sombra, mas não necessitava tombar o bosque, solamente cortar lá alguns árvores, o que chamamos em Brasil cabruca, que você deixa muitas árvores, e ele sembra cacau assim, abaixo desta sombra vieja, não é? Isto funcionou por muitos anos, mas chegou um ponto que não funcionou mais, porque os árvores se quedaram muito viejos, cacau, escova de bruja destruiu as plantações. E quando você está chegando nessa carretera, era muito marcante, assim. A finca de Ernest é um bosque tropical forte, assim. E antes ou depois, esta coisa vieja, assim, com muita escova de bruja. Então, você sabe que é a finca de Ernest solamente mirando a vegetação, assim, nas orelhas desta carretera, que você pensa, nossa, cheguei em algum lugar diferente. Que os gringos, y este dice así, el gringo es loco. Entonces... Los vecinos le dicen a Ernest el gringo. El gringo. Sí, debe ser un paraíso también, como muchos otros que se han ido logrando poner en práctica, ¿no? En otros lugares con estas herramientas de la restauración, con agricultura sintrópica. Y es increíble porque, além desta beleza que há, outra coisa, assim, pode haver o que se passa no mundo. Pode haver um colapso, terremoto. A resiliência de Ernest é tão grande que aquilo pode passar porque conhece toda a vegetação, conhece todas as plantas, o que se pode comer, o que não se pode comer. Não somente os frutos, mas ervas, assim. Vivendo lá 40 anos, criou uma resiliência muito forte, assim. Então, é isso que buscamos, né? Criar esta resiliência com os agricultores. Uh-huh. Y de ahí, ¿cómo fue el desenlace de esa primera visita? ¿Qué sucedió? ¿Qué te motivó a hacer después de conocer? ¿Cómo fue la relación? Ernest, não, era muito difícil entender como fazer solos, não? Porque era assim, não havia uma sistemática, você vai sembrar isso, não, era todo mesclado, árvores com cacau. E ele perguntei, antes de sair da finca, perguntei a Ernest, mas como? Como vamos fazer isto? Não havia uma metodologia, nada, tantos árvores, não. Ernest contestou, Senhor, você necessita escuchar as plantas. Aprender a hablar planta. Toma su tiempo, ¿eh? Sí. Y una vez que empezaron esa amistad, porque entiendo que tienen una muy buena amistad también, sí. Entonces se fueron apoyando. Cuéntanos un poquito más de ese caminar después de esa primera visita. ¿Eso te motivó a ir a tu tierra, a empezar? Uh-huh. Quando entrei no governo, invitei Ernest, foi em 2002, para trabalhar na Amazônia, não? Aí invitei Ernest também para fazer cursos lá, ele foi. Depois cheguei aqui em Cerrado também, chamei ele, porque assim, com Ernest, cada vez que se encontram, é como, para mim, este sentimento que é a primeira classe, porque é tão rico falar com ele. Então, cada vez que encontro ele, sempre aprendemos. Bom, sempre vamos continuar aprendendo, mas é como é um gênio assim, ele habla de um outro lugar, não é de um lugar comum assim. Habla uma pessoa que conhece a vida, conhece as plantas, conhece os animais, tem uma percepção muito forte de como a vida trabalha neste planeta, como funciona a vida.
Então, foi assim, nascendo dezenas, centenas de experimentos, testando, e é assim, muito rígido, assim, muito cientista mesmo, porque trabalhava em Suíça como, assim, no melhoramento de plantas, não? E quando chegou em Brasil, em 1975, estava o Brasil, abria partes de Brasil que estavam sendo muito destruídos, em Paraná, sul de Brasil, e era um bosque atlântico muito rico. Quando Ernst viu aquilo, se quedou enfermo, se quedou 5 dias em um hospital em Brasil, porque não creia que era possível ser humano ser tão destruidor, não? E aí decidiu voltar à Suíça e cambiar sua vida, falou com sua esposa, e aí decidiu, se pediu demissão deste emprego e buscou, não, vou para os países tropicais. Então, chegou primeiro em Costa Rica e por um ano treinou agricultores. Havia guerra civil na Nicarágua, havia muitos refugiados na Costa Rica. Então, por um ano, Ernst trabalhou com estes campesinos. Aí a guerra se diminuiu, eles voltaram, aí Ernst veio para o Brasil. E foi assim que começou a trabalhar nesta finca, que não era sua, comprou depois porque seu amigo decidiu vender e Ernst conseguiu comprar esta finca, ¿no? Y una pregunta, ¿sabes si cuando estuvo en Costa Rica también, aparte de trabajar con campesinos por este tema de la guerra que dices, también trabajó con comunidades ancestrales, grupos aborígenes, indígenas? No sé si estuvo por Talamanca o estuvo más en el norte. Sim. Trabajou, aprendeu muito. Foi lá em Costa Rica que Ernst aprendeu estas ideias de agroforesteria, porque são coisas, é um conhecimento ancestral. Creio que a grande diferença de Ernst para os indígenas, os aborígenes, estas pessoas que fazem agrofloresta, que os indígenas que mesclam as plantas, assim, Ernst conta, por exemplo, a ceiba pentandra, que eles, quando perdiam as hojas, era o momento de sembrar frijol abaixo desse arbóleo gigantesco, assim. Ernst aprendeu muito com eles. Mas creio que a grande diferença de Ernst destes pueblos é que estes pueblos, estes indígenas, assim, eles não estão buscando soluções para a agricultura do mundo, para a agricultura moderna. Que é a grande diferença. Ernst sempre está buscando uma maneira de nós reconstruir este paraíso, não somente para nós, mas para todas as pessoas ao redor do mundo, não? Então, desenvolvendo máquinas, trabalhando em vários lugares. Uma estimativa que Diana, que criou esta Life in Centro, né, com o Felipe, que também são alunos de Ernst, ela buscou, nesta história de Ernst, todas as organizações que Ernst trabalhou. Então, mais de 10, 15 mil agricultores, pequenos agricultores que Ernst influenciou em Brasil. Então, são milhares e milhares de pessoas que passou assim. Ele conhece todos os estados do Brasil, conhece a América do Sul, muitos países, focando neste trabalho assim, de buscar uma saída que há 12 mil anos. E ele disse isso, que nesses 12 mil anos que hacemos agricultura, a ancla mais grande, principal da agricultura, foram os bosques. Eles foram a ancla da agricultura. Onde havia bosque, havia terra buena, terra fértil, os agricultores quitavam o bosque. E assim, quando éramos poucos, né? Milhões de pessoas, poucos indígenas, isto era como uma pequena herida em paisagem. Mas agora a herida se converteu na coisa mais comum, não? Então, hoje, é um reto assim, muito grande. E agora nós outros temos um reto maior, que é como chegar aos campesinos, como chegar aos agricultores. Então, temos que construir parcelas, assim, vitrines, que isto não é uma garantia que eles vão adotar, mas isto é agora que estamos assim involucrados, trabalhando muito para ser parcelas com agricultores, campesinos, para que eles abram com seus vizinhos. Não nós outros que somos técnicos, que vivemos muitas vezes, não dependemos da terra, não? Eu sou técnico, por muitos anos fui técnico do governo, tinha meu sueldo por mês, não? O que cambia é de um igual, falando para outro igual. Então, são essas coisas que descobri depois de 30 anos, assim, creio que há 2 anos, e descobri que trabalhei 30 anos somente com 5%, que é
técnica, esta parte racional, analítica, isso representa para mim 5%. 95% é ser câmbio mental. Este que habla em inglês, mind shift, cambiar a mente das pessoas. Porque Humberto Maturana, uma vez chegou em Brasil e pediu para falar com Ernest, né? Entrou em contato com Ernest, mas Ernest não poderia. Estava na Bahia, Humberto Maturana estava em São Paulo e pediu para nós outros ir neste encontro com Humberto Maturana. Não conhecia este investigador de Chile, não? Que criou lá a universidade, lá, a Faculdade de Biologia em Chile, quase foi ganhador do prêmio Nobel com Francisco Varela. Correto. E aí, quando eu conheci ele, empecei a ler livros dele, e um livro que li, Amar e Julgar, Fundamentos Olvidados do Humano, isto é uma obra-prima, que Maturana foi haciendo na arqueologia, descobrir como era a vida há 5.000 anos. Por arqueologia, eu descobri que este nome que deu a sua escola, né, matrística, escola matrística que criou lá em Chile, que nossa sociedade era matrística, não era patriarcal, também não era matriarcal. Era um equilíbrio entre os dois sexos. Então, era uma vida que cambiou, não por o lado racional, cambiou, do seu ponto de vista, por a emoção, assim, por estes sentimentos, pelo lado direito do cérebro. Não? E nós, esses 30 anos, só trabalhamos com o lado esquerdo. Não, técnica. Muito racionais. Aí descobrimos que agora estamos lendo livros e mais livros de psicologia social. Isso é emprego, né? Por isso que elegimos alguns loucos nestes últimos anos para governar Brasil, ou Estados Unidos, ou Itália. Equador, ou muitos lugares. Eu não sou de nenhum lado, direita e esquerda. Eu creio que meu lado eu sou do lado da vida. Então, se há algum governante que está do meu lado, que é fazer a vida prosperar, fazer a vida crescer, então estão do mesmo lado. Então, em Brasil, você passa muitos governantes de direita e esquerda, e nenhum deles dá a atenção que a vida necessita. Então, existe o que é mais importante. Totalmente de acuerdo. Y un poco para movernos un poco hacia adelante en lo que hemos planificado para esta entrevista, hay muchas cosas que me quedan dando vueltas, ¿no? Como, por ejemplo, el caso que mencionabas del conocimiento profundo de un lugar, ¿no? Que cada uno de nosotros puede hacerlo a través de años de experiencia, ¿no? Y es lo que algunas personas han definido como la biofilia, ¿no? Estar integrado y tener ese amor, ese cuidado por la vida y sentirse parte de, más no como observador desde afuera, sino eres como un ente más, ¿no? De este gran macroorganismo también, como se ha dicho, ¿no? Y ahí me salen varias preguntas. Desde tu biofilia, ¿cuándo decides empezar el CPEAS? ¿Y qué es el CPEAS? Isso foi creio que como vou dizer, uma ousadia, sim, porque nós ponemos este nome muito composto, assim, um nome elegante, Centro de Investigações em Agricultura Sintrópica. Mas isto é fundamental. Nós necessitamos marcar um território, dizer, isto é o Centro de Investigação. Porque mira, Juan, em Colômbia, criou a Estação Experimental, junto com seus amigos, com Tânia, Davi, Estação Experimental La Realidade. Então, é como materializamos um sonho, e agora isto existe. Sim. Então, graças a isso, a criar o CPEAS, nossa ideia era assim, vamos poner o conhecimento de forma completamente grátis, sem custo, porque não pode ser o dinheiro ser uma barreira para acessar. Já a internet já é uma barreira. Quando começamos, havia 7 bilhões de pessoas no mundo, pelo somente 3 bilhões e meio. Creio hoje são 5 bilhões, mas 3 bilhões e meio que tinham acesso à internet. Não? Isso já é uma barreira. Em África, onde trabalhamos com F4F, pouquíssimas pessoas têm acesso à internet. Não tem nem ferramentas. Imagina um telefone móvel. Não há. Então, nossa ideia foi essa. Colocar 100% gratuito. Porque estamos basados naquela ideia que generosidade genera mais generosidade. Isso é verdade. Porque foi assim. Conheci um apoiador que nos apoiou muito. Depois conheci Hannes, que é alemão, que criamos juntos, com um empresário brasileiro, o Hannes da Alemanha, criamos F4F. Isto permitiu
de me pedir esta licença, porque quando você pede licença do governo, não, se não há mais sueldo, né? Você tem que, até pode volver, mas sempre trabalhei neste, foi que criei minha família, meus filhos, agradeço muito por isso, mas não podemos mais, não é tempo assim, não é tempo para pensar, não, vou fazer isto, e depois vou me jubilar, aí vou fazer o que eu quero. Solamente é el presente, no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Claro, eso es una idea que nos pinta el sistema, ¿no? Que trabaja Sí. y después goza la vida, ¿no? Es un absurdo Eso. total. Compramos esto, ¿no? Compramos esto y creemos que esto es verdad, mas usted tiene toda la razón. Ujú. Este que se inculca, se pone nas pessoas. Agora, mira, fui neste taller em Putumayo, havia um chico de 11 anos, hijo lá de uma pareja, estava com um machete de 18 polegadas, um machete grande. Perguntei a ele, mas por que seu machete é tão grande? Não me gusta machete pequeno. Mas tinha 11 anos de idade. 11 años. Então, imagina, umas 11 anos com tijera, com serra, com machete, focado assim, na maturidade, sabendo que é isto que eu quero ser. Então, nós só temos que criar este espaço para que os chicos e as chicas podem ver que isto que falei neste encontro lá na universidade, nós perdemos este caminho para casa, porque nossa espécie existe há 300 mil anos. Com esta cultura atual, 100 mil anos. Mas as cidades foram criadas, é justamente isto que eu te falo agora. Se criou a Revolução Industrial, se necessitava de bancos, se necessitava de mão de obra. Assim expulsaram as pessoas dela. Não é assim, não, foi uma coincidência. Não foi coincidência. Cercaram-se as terras, expulsaram as pessoas, e assim as pessoas foram viver em cidades, se criou todo um sistema em cidades, e agora que se passa em Portugal, em Brasília, em muitos lugares, não há mais pessoas na zona rural. Não é, em Brasil temos uma crise gigantesca, não há pessoas para cosechar café. Ujú. É difícil. En Latinoamérica, creo, muchos lugares del Bueno. campo están vacíos. Sí. La promesa está... Então, é um trabalho de... O que falamos de fazer um reencantamento da vida, reencantar as pessoas e elas poderem ver que é muito melhor viver na zona rural. Você vai ter ar sano, água limpa, respirar aire puro, assim, ver a luna que na cidade, por exemplo, São Paulo, você não se vê mais a luna porque é muita poluição. Então, esse trabalho também, escrevi um projeto agora, vamos começar este ano em minha cidade, que vi que se passa em Chiapas, Unitierra, ou a escola comestível lá nos Estados Unidos. É isso que necessitamos fazer. Mesmo que seja nas cidades, levar esta ideia para os ninhos, para fazer agricultura urbana, a saber cuidar melhor de nossa saúde, comer melhor, não? Porque todos sabemos que as coisas verdes, né, os frutos, as verduras são muito melhor que comer só carne e granos, que praticamente é a dieta atual do mundo com baixa densidade nutricional, não? A maçã que comemos, a manzana que comemos hoje, então necessitamos comer 2, 3 manzanas para a mesma manzana de 1940. Claro. Perdemos, não há mais densidade nutricional nos alimentos, não? Y está en todos. Está en la manzana, está en el tomate, está en las lechugas, en las zanahorias, en la misma carne, en los granos, ¿no? Sí. Y un poquito para volver a Cepeas, porque me ha llamado mucho la atención. Yo soy un seguidor del canal. Aquí en casa siempre estamos revisando los materiales y los contenidos que compartes. Y ha sido muy inspirador. Quería tomar la oportunidad para agradecerte, porque es un trabajo que muchísimas personas, es un referente en América Latina, y aunque está en portugués, ahí tratamos de entender, y es bastante, yo creo, posible, ¿no? Si uno se esfuerza, cuando uno quiere algo, uno hace el esfuerzo y uno logra sacar lo mejor que necesita de las informaciones que busca, ¿no? Y ahí vemos que hay como parcelas de distintos enfoques, hay parcelas de distintos como ensayos. ¿Nos podrías contar un poquito más como cómo lo has ido trabajando a través del tiempo? ¿Cómo empezaste? ¿Qué te dio por hacer primero? Y también, no sé si es algo común, ¿no? Pero creo que mucha gente siempre habla de sus éxitos, pero también los errores, las cosas que más nos enseñan a veces en la vida, ¿no? Que también es bonito compartir. Então, eu cheguei aqui nesse rádio em 2005.
Aí em 2007 encontramos uma finca e compramos. Eu e Namastê, que também é agroflorestor, né? Mi amigo, conheci no Pincerrado. E Namastê se foi para o sul do Brasil em 2011. Aí esta finca vendemos. Em 2015, empecé a viver neste lugar, que é um centro budista. Me invitaram a participar deste projeto, é uma comunidade budista. A terra não é nossa, não? É solamente onde construímos a casa é nossa, mas se vamos vender, necessitamos consultar a diretoria para quem vamos vender, não? Então, aí são 46 hectares. Começamos isso em 2015, quando chegamos acá em janeiro, não? Então, os bosques, as agroflorestas mais viejas têm esta idade. E assim fomos. E muitas vezes me quedei com dúvida se não era melhor nos mover da cá, ir para outro lugar, porque falava com o Ernest. Ernest, é muito difícil aqui, os suelos são muito viejos, Ernest. Falei com pessoas aqui, geólogos, que me dizem que os suelos aqui têm 2 bilhões de anos. São os suelos mais viejos do Brasil, somente em Rio Negro, lá na Amazônia, que tem suelos mais viejos que acá. Mas Ernest me falava, não, quede aí, vamos fazendo, porque vamos mostrar que funciona em seu lugar. E se funcionar aí, podemos dizer que funciona em qualquer lugar. Porque, por exemplo, quando fui ao Equador, com o Lucas lá do Regeneration Journey, pediu sua análise de suelo, não? E quando eu vi assim, falei, Lucas, posso levar esta terra para abonar minha finca? Porque os suelos vulcânicos começam com 40 ppm de fósforo. Aqui começamos com 1,5, 2 ppm. Então, por exemplo, mesmo Ernest, hicimos trabalhos com ele aqui. Não, senhor, ele falou assim, não, por processos, aqui é por processos, mas Ernest, a terra aqui é muito flaca, muito pobre. Não, senhor, vamos mesclar, aflorar, a terra arrasta 30 centímetros, aflorar com pica, assim, 30, 40 centímetros. Hicimos isso quase em 1 hectare, linhas assim de 100 metros, aflorando com a pica. Em 2017. Chegou em 2018, o Ernest volviu e falou para mim, Fernando, isto aqui está com hambre eterno, assim, hambre infinito. Mas, Ernest, você falou que era por processos. Então, passa isso. Cada lugar você necessita conhecer. E isto, aí fui assim, mas as coisas chegaram. Tomou tempo. Percebi que leva 5 anos, 6 anos para se estabelecer os hongos. Não vi os hongos, mas o que vi foi a resiliência aumentou muito, assim. Bananas que não cresciam, agora começaram a produzir. Se tomou 5 ou 6 anos. Isso é por processo. Por isso que chegamos à conclusão. Se você tem prisa, então é melhor abonar quando empieza. Se você tem prisa. Então, muitas vezes os agricultores têm prisa, não podem, depende de produzir. Mas se você é assim paralelo, assim, ao mesmo tempo que estou abonando, mas vou sembrar os amplos madres em alta densidade, uma placenta forte, podar, e cuidar para que estes se você começou a plantar naranja, café, estes demandam, então você tem que cuidar hasta os processos que são naturais começar a se estabelecer em seu lugar. Isto toma um tempo dependendo de cada lugar. Quando a Agustina falou em taller que hicimos em Putumayo, não, lá em Equador sembramos gengibre sem abono e cresce. Então, cada lugar tem suas características. Por exemplo, quando o Hermes chegou na Bahia, na década de 80, contratou 3 agricultores maiores, 3 agricultores já de idade, solamente para ensinar-lhe quais eram as plantas. Este árvore cresce de onde? Que idade cresce? Hasta que idade? Se utilizamos para quê? Produz frutos. As hojas são comestíveis. Estas ervas, todo. E assim foi aprendendo, conhecendo cada planta. Por quê? O que Ernest diz que nosso mais grande insumo é o conhecimento. Então, se nós conhecemos as plantas, então creo que somente 2 coisas que necessitamos. Insumo, como semillas e conhecimento. Solamente isto. Porque quanto mais conhecimento temos das plantas, aí vamos saber, aqui vou sembrar esta que vai crescer, vou podar, vai criar raiz, vai echar raízes muito fortes, não necessito abono. Então, cada lugar tem as suas características. Aí eu fui aprendendo aqui. Então, creio também que, ao final de tudo, assim, foi muito melhor me quedar acá, porque isto me permitiu desenvolver instrumentos,
porque estou em um lugar muito pobre. Então, se vou empezar em um lugar mais rico, é muito mais fácil do que ao contrário, ¿no? Claro, tiene más motivación, también más retos, ¿no? Acá Bueno. nosotros tenemos el reto de que llueve muchísimo, muchísimo y se lava muy rápido el suelo si no tiene suficiente cobertura, pero la temperatura y el clima y los suelos sí favorecen un crecimiento continuo, entonces podamos y podamos y podamos, tratamos de mantener cubierto, pero claro, hay los extremos. Y Sí. un poco me parece interesante también explicar a la audiencia por qué hablamos de agricultura de procesos cuando hablamos en agricultura sintrópica. Y un poco entender esto que decías, que tal vez sí es necesario utilizar, como a veces se ha dicho, muletas, ¿no? Como una ayuda extra al principio. Y más o menos hasta cuándo podría ser interesante observar uno ya cambios que dicen, ok, puedes soltar las muletas. Ahora sí, está más independiente, porque eso también es un tema un poco complejo, ¿no? Porque hemos saltado muchos agricultores de una agricultura convencional con muchos agrotóxicos, síntesis, petróleo y todo eso, a muchos de insumos orgánicos producidos como biofertilizantes, y aprendimos mucho de la escuela del Jairo Restrepo, de Sebastián Piñeiro, pero son esos temas que, claro, que uno dice, ¿hasta cuándo, no? ¿Cómo tengo una visión más clara de que soltamos esas muletas, ¿no? Porque es como una cierta, entre comillas, seguridad, ¿no? Lo que nos brinda. Y aquí en la finca ya hemos hecho algunas parcelas totalmente sin nada y vemos que sí funciona, y también creemos que es importante como explicar un poco más para que la gente esté más clara, ¿no? Uma coisa que, por exemplo, até este nome, agricultura sintrópica, se você fala para um agricultor, não é um nome autoexplicativo, você tem que explicar. Então, muitas vezes, falamos, não, vamos fazer agricultura florestal. Aí, florestal, então é floresta, é bosque, sim. Então, solamente, vamos fazer agroflorestal. Com o tempo, podemos falar mais assim, profundamente com a agricultura. Outro dia, investiguei qual é a quantidade que há de micro-organismos no mundo, de animais, de flores, de plantas, de todos, de indivíduos. São 9 milhões, é um número com 30 zeros. O número, isto é uma estimativa, creio que é mais. Um número com 30 zeros é a quantidade de micro-organismos que existem no mundo. Então, quando destruímos um bosque, estamos matando aqueles companheiros que nos iam nos ajudar. Matamos todos os companheiros, matamos todos os companheiros e as companheiras queriam nos ajudar. Agora estamos na direção contrária, não? É como uma carretera que tem uma mão só, uma direção, e agora estamos ao contrário. Matamos todos os outros ajudantes, agora necessitamos trazer de fora o fósforo, nitrógeno, potássio, micronutrientes. Então, como fazer para que esta agricultura funcione, que hablamos por processos? Não é por insumos. A agricultura convencional é por insumos. Então, vamos trazer de fora tudo o que necessitamos. Por processos novos. Vamos criar processos, estabelecer os processos que já existiam nesses lugares. Já havia esses processos, mas por usar pesticidas, por utilizar abonos químicos, nós matamos estes processos, rompemos estes processos. Por exemplo, uma vez que você fumiga glifosato, uma aplicação de glifosato, que é herbicida, mata 80% da vida do suelo. 80%. E não conhecemos 80%. Uma aplicação, por exemplo, em café, nos campesinos em Brasil, eles nos dizem, não a companhia de La Cerca, mas trabalhando com eles, dizem, nós, Fernando, glifosato fazemos uma aplicação ao ano para matar as ervas, para ser mais fácil de cosechar os grãos que caem no suelo. Somente em Brasil assim se cosechar grãos de suelo, não? Mas, enfim. Mas aí, fipronil, por exemplo, que é um inseticida para matar hormigas, se queda mais que 22 anos em solo. Glifosato se queda até 22 anos em suelo. Fipronil mais tempo. E é banido, é proibido em Europa. Então, muitos pesticidas que utilizamos na América do Sul é como se nós fôssemos assim uma segunda classe de seres humanos. A primeira classe está lá em Europa, e a segunda classe ou terceira classe está em África, em América do Sul. É como se nós não fôssemos seres humanos para os europeus, para as indústrias.
Porque o que mata um ser humano é o mesmo DNA que mata um ser humano na Europa, também mata os brasileiros, os colombianos, os equatorianos. Nos mata também. Então, é isto que queremos, restabelecer os processos. E como a professora Elaine Eng dizia, uma pequena pedra assim, de meio centímetro, ela apresenta isso em suas classes, uma pequena pedra. Se molimos esta pedra muito fino, para chegar hasta as moléculas, é suficiente para abonar meio acre de terra. Uma pedra de meio centímetro, se separamos todos os nutrientes, é suficiente para abonar meio acre, são 2.500 metros quadrados. Então, enquanto nós tivermos crosta terrestre, vamos ter nutrientes, solamente não estão disponíveis. E é uma estratégia da natureza. Quando as condições se empeoram, é uma estratégia. Por exemplo, tombamos um bosque, queimamos. Aí cultivamos 1 ano, 2 anos, a matéria orgânica vai diminuindo, o pH do solo vai diminuindo. O que faz a natureza? Tranca agora o fósforo, porque em pH mais baixo, o fósforo que estava disponível em pH 5.5, 6.5, e também se passa muito de 7 e se queda indisponível. Então, vai passando o pH com as condições que vão piorando, a natureza tranca, cierra a porta. Não, agora não. Então, que latiza isto, e não é possível mais estar disponível esses nutrientes. As condições melhoram, a natureza abre a porta. Então, hacemos parte desse sistema inteligente. Então, nós necessitamos entender assim, como o professor Albright, que estudou o equilíbrio de bases. Então, se você necessita ter 5 a 6 vezes mais cálcio que magnésio, então você necessita ter mais potássio desse jeito, mais nitro. Então, isto é uma loucura, assim, porque é muito difícil fazer isto, entender o equilíbrio. Mas se nós necessitamos entender profundamente o que necessitamos. Necessitamos solamente mirar a natureza e entender como os macros processos funcionam. É como disse Albert Einstein, a natureza é uma caixa, é um relógio. É um relógio dentro de uma caixa. Então vemos aí os ponteiros se moverem, escutamos o tic-tac, 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 mas não podemos abrir esta caixa. Então, o que fazemos? Construímos um modelo que os ponteiros se movem, escutamos o tic-tac, pero não sabemos se o mecanismo que construímos nós é o mesmo mecanismo que está dentro da caixa da natureza. Mas tudo bem, solamente estamos vendo, esta planta está combinando com esta. Então, se eu poner esta com aquela, então se cobrir o solo como no bosque, vamos restabelecer os processos. Mas não precisamos saber, porque não vamos agora dizer para os agricultores, não, necessita comprar um microscópio. Não necessita comprar um microscópio. Só necessitamos ver a natureza, como funciona, imitar os processos, e assim vão chegar as bactérias, os hongos, e vamos criar vida, e aí reempezar os processos naturais, e este é o sinal. Qual é o sinal que não necessitamos mais de muletas? É o que passa com os mangos. Os mangos são plantas muito valentes, mas se você não põe abono, vai muito despacio. Mas se você põe quando empieza, eles gostam um pouco de abono. E qual abono? Este é outro filtro. Porque já produzimos muito conhecimento no mundo de ciências agronômicas. Sim, como podar os árvores, como podar um pé de goiaba, Isto é um conhecimento super rico. Vamos produzir mais frutos. Mas agora necessitamos de um filtro dentro deste conhecimento comum da agricultura convencional. E como é este filtro? É muito fácil. Se você vai buscar, como se poda a goiaba? Você pode assim um pé de goiaba. Agora, abono. Como vamos abonar? Se qualquer coisa que você vai buscar na agricultura convencional é uma coisa que mata a vida, sim, abono químico mata. Superfosfatos simples, estes abonos são sales, é uma coisa salada. Os micro-organismos não estão acostumados com sal. Então, se echamos sal, você vai morrer. Então, isto não pode usar. Podemos utilizar outra estratégia.
vamos buscar, como o professor Cho do KNS, o que o professor Cho percebeu? Ele busca elementos de nutrição que já passaram por la vida. Cáscara de huevos, cáscara de concha de marina, huesos de animais. Então, ferment plant juice, que os brotos são os brotos mais novos daquilo que é mais forte, que cresce mais. Então, seja botão de ouro, pode ser uma erva, uma que chamam maleza, que não são malos, mas chamam maleza. Estes brotes, cosecha eles antes do sol nascer, 1 quilo de brotes novos, muito fortes, que são de las ervas que você vê que são mais fortes. 1 quilo de açúcar, mescla os dois, prensa em vidro, aí o açúcar vai extrair os nutrientes dessas ervas mais fortes. Isto você dilui 500 para 1. Faça isso com pescado. 1 quilo de pescado marinho, é melhor, que há 84 minerais, 1 quilo de açúcar, picota assim, com cuchillo, o pescado, põe num balde, misturado, bem mesclado com açúcar, e deixa 6 meses. Você vai produzir aminoácido de pescado. A isto vamos diluir 1000 vezes. Isto já passou pela vida. Então, as plantas, quando você aplica uma coisa dessa, as plantas absorvem assim, porque isto é vida, já passou pela vida. É diferente de harina de roca, que se também pode usar, porque a harina de roca não é uma coisa já de fácil assimilação. Necessita da vida. Necessita de la vida para poner disponíveis os nutrientes que estão dentro da harina de roca. Então, a ideia é esta. Porque, mesmo assim, Ernest diz, qualquer coisa que você traz de fora causa um desequilíbrio em seu agroecossistema. Então, precisamos ter muito cuidado com o que estamos trazendo de fora para abonar nossas plantas. E podemos fazer assim, como Korea Natural Farming. O que eu estou fazendo, por exemplo, em meu huerto de verduras. Sempre usei, porque hortas necessitam de comida disponível, assim. Já utilizei esterco de ganado, utilizo cama de pollo, que chamamos em Brasil, que é aquele abono que se põe... sí, aquí decimos gallinaza, pero hoy en día ya no es gallinaza, ahora es pollinaza, porque son esas operaciones ya como más industriales, ¿no? Ya no son gallinas, son pollos. É isso que tem um montão de coisas que não é bueno. Intentamos fazer composto com galinaça, não funcionou, não calentou. Daí falei com o Philip, que era o microbiólogo de Soil Food Philip. Creio que nesta galinaça tem coisas como inseticida, fungicida, glifosato, porque as galinhas pollos comem soja, comem mais. Então vamos buscar esterco de ganado. E aí, se foi bem, deu certo. Então, o que estou fazendo hoje? Água assim, esterco de minhoca. De lombriz? Não, o lombriz não, eu pongo nas camas de horta. Mas ele não é suficiente. Resolvi diluir 50 a 100 vezes sulfato de amônio, que é um sal, mas está tão diluído que aplico isso quando pongo rego, estou pondo rego nas plantas, e produzir tomate, produzir hortaliças. Estou buscando assim criar um sistema que os árvores abonam as hortaliças. Mas isso toma tempo. Você faz isso, precisa de 1 ano, 2 anos. Você precisa converter lignina em humus. Isso não passa da noite para o dia, da noite para o dia. Isso toma anos para ser isso. Então, o que estou buscando agora é abonos verdes, madeira triturada, nas camas de onde estou sembrando hortaliças. Mas assim vamos restabelecer os processos. Você tem pressa. Então, se dá estes elementos, então é melhor uma boa quantidade a ser mais vezes do que trazer uma grande quantidade poucas vezes. Porque qualquer coisa que traemos de fora desequilibra os processos naturais. Por isso que temos que fazer isso com muito cuidado, assim, sempre observando a reação. É isto que é nossa capacidade. Este é o ponto central, treinar nossa capacidade de observação. Hago uma ação, observo a reação. Hago outra ação, então você vai cambiando, isto não funcionou, vou tentar isto. E dizem assim, a agricultura sintrópica, a agroforesteria sintrópica é muito difícil, é muito complexo, isto é confuso. Por quê?
porque muchas veces nosotros perdemos esta capacidad de observación. Siento que también ha sido, digamos, algo que hemos heredado de este proceso de la mal llamada Revolución Verde, ¿no? En donde Sí. las máquinas entraron a suplantar a los campesinos, a las campesinas, y con toda esta mal llamada magia, ¿no? De los productos sintéticos de falsa fertilidad, han hecho que la gente vaya muy poco al campo, ¿no? Va solo para Sí. poner rapidito y rápido quiere irse, ¿no? De ahí. Como que hay que entender eso, que ha hecho que pierda la dignidad el campesino de estar en un lugar que es ameno, que es apto para trabajar, donde hay sombra, donde hay diversidad de cultivos, donde hay naturaleza, donde hay agua, ¿no? Y eso es como parte de lo que estamos viviendo hoy en día, que es transición, ¿no? Hay que transicionar a volver a pasar más tiempo en la parcela y, como tú dices, observar los procesos. Y en algunas veces también me he ido a caminar sin herramienta, porque siempre que tienes la herramienta ya piensas que sabes lo que hay que hacer o que vas a identificar rápidamente la siguiente acción, pero a veces ir sin herramienta me resulta muy interesante porque tienes más capacidad de análisis y luego regresas. Y inclusive cuando regresas, luego dices, no, voy a pensar un poco mejor, la verdad mejor conviene esto hacerlo ahora o después, y luego sigo con lo otro, así. Pero sí, cómo volver a dignificar, ¿no? El campo, ¿no? Y las actividades agrícolas como algo trascendental, no solamente para producir alimento para otra persona o solamente producir alimento para la casa, ¿no? Esas son como reflexiones importantes dentro de este gran cambio que estamos viviendo, ¿no? Es como usted habla ahora, Alejandro. Nosotros tenemos que crear un ambiente que las personas tengan placer de ir, porque hoy, mesmo los agricultores en Brasil de gran escala, no viven en la finca, viven en la ciudad. Demandam a los gerentes, aqueles que estão lá na finca para cuidar da finca, mas não vivem muitos. Somente os pequenos, aunque estão vivendo lá. Os poucos que restaram, não são muitos ainda, mas se você compara com a grande proporção de terra que temos em Brasil, as áreas são imensas, são gigantes assim. E eles, os grandes produtores, não vivem na finca mais. Porque nadie quer viver em um lugar que você echa abono, echa produtos químicos, e é um deserto. Não há placer. As pessoas querem ir num bosque, numa praia, numa praça, com árvores, mas ligarem num deserto. Tenho amigos que deixaram de fazer agricultura porque sua família, uma vez sua esposa ligou para ele e falou: Mário, não quero mais ir para a finca. Mas por quê? Porque todas as vezes que vou à finca, sinto um olor muito forte de venenos, de pesticidas. Isto me desgustou, não quero mais ir à finca. Seus filhos também não querem. Se perdeu, porque num livro de John Canty, que entrevistou a agricultura de qualidade, este livro, entrevistou muitos pesquisadores regenerativos e perguntou a um deles destes investigadores, falou: que é a verdadeira alegria de um agricultor? A alegria genuína, aquela que é verdadeira. Não é echar pesticida, não? A verdadeira alegria é ver uma semilha brotar do suelo, é ver um potro nascer, é ver um becerro nascer, os pollitos nascer. Este é ver o milagre da vida acontecer. E isso se perdeu nesse sistema de máquinas, de grande escala. E isto é que estou trabalhando forte agora para fazer um trabalho em minha cidade com os jovens que vamos criar, isso é um curso de empreendedorismo, mas é um curso normal de empreendedorismo, comum, que é isso que chamamos de normose. As pessoas estão vivendo este mundo de normose. Saio de meu trabalho, vou para casa, depois no final de semana, vamos passear a algum lugar, aqueles que podem, outros que não podem vão trabalhar. Aí temos as mídias sociais para relaxar. E o mundo está acabando, o colapso está na nossa porta, não? Então, temos que levar isto para os jovens e mostrar que a vida é muito mais que isso. A vida como um propósito faz com que as pessoas vivem mais, vivem felizes, porque têm uma missão. Isto que Ernest habla, que isto para mim foi em 2024. Ernest isto está numa classe em Force for Fun, que ele habla
¿Por qué el planeta nos crió después de 3.6 billones, llega el ser humano? Si la idade da Tierra es la Torre Eiffel, nós somos la capa de tinta na punta da Torre Eiffel. O sea, chegamos al final de tudo. ¿Por quê? E a gente tem esta visão. O planeta criou sistemas muito complexos e, ao final, criou uma espécie inteligente que sabe manejar sistemas complexos. E que nós fizemos? Nós buscamos um corta-caminho, buscamos criar um sistema que nossa recompensa não vem de sembrar um árbol, de construir uma catedral, não. Nossa recompensa vem de matar uma pessoa em uma pantalla. Aí sentimos um prazer, adrenalina. Muitas vezes os jovens passam isto, não? Que dá todo o tempo numa pantalla, com a hiperrealidade, aí você necessita de uma dose muito mais forte de dopamina para aplacar, para relaxar tu espírito. E assim, se vê o mundo natural, pode-se pensar que é monótono. Mas é possível cambiar. Mira, é mais grande exemplo que há. Juan, por exemplo. Juan me ha dito que quando tinha 16 anos, era campeão de videogame. Así. Campeão de videogame com 16 anos. E Juan, com 26 anos, que foi com esta idade que comecei a bachilleria. Se eu, com a idade, com 26 anos, quando eu pensei, se eu já tivesse que o Juan está fazendo o conhecimento de Juan atual, nós outros ia voar. Porque Juan, na realidade, o que Juan ha hecho, é incrível o que ele está fazendo. Parcelas demonstrativas, assim, por processos, com insumos. Por isso decidimos apoiar seu trabalho com nossa instituição, e que a realidade será o primeiro centro de formação apoiado por F4F na América Latina, porque estamos apoiando outro em Brasil, mas isto apoiado não somente tecnicamente, mas apoiado financeiramente, porque recebemos donações, não são grandes, mas con poca cosa podemos hacer mucho. Claro, qué bueno, qué buenas noticias. Y bueno, antes de que nos cuentes un poquito más de qué es esto que ya has mencionado unas 2 o 3 veces del Forest for Farming, quería preguntarte, hay un temita ahí que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la relación que tiene el ser humano con el árbol. Porque hay un momento en la historia donde parece que fue como casi como dioses, ¿no? Los árboles eran elementos sagrados, ¿no? Y luego hay un proceso donde ya con el tema de la extracción maderera y todo esto de la colonización de los campos y la apertura, fue como un momento de hacer la guerra a los árboles, ¿no? Entonces yo siento que ahora con la herramienta de la agricultura sintrópica, que sembramos árboles en tanta densidad, hay como una confusión en el cerebro, hay un desfase en el conocimiento de cómo hacer para no tener miedo de manejar esos árboles. Porque mucha gente hoy en día siembra árboles o ha sembrado por, no sé, 20, 30 años o más las campañas de reforestación, ¿no es cierto?, a nivel de estados y provincias y departamentos, pero con la única idea de que el árbol no sea tocado y que el árbol se mantenga totalmente sin ningún disturbio, sin ninguna rama que se le caiga, ni una hoja, así exagerando, ¿no? Pero esa relación con el árbol, cómo tenemos que irla transformando también. Sería interesante que nos compartas desde tus experiencias. Tenho que confessar que há pouco tempo, isso sempre foi um reto para mim também, para entender esta questão de los árvores sembrar em alta densidade. Há pouco tempo, dei um passo para entender isto, quando fomos com Ernest, num desses trabalhos que hacemos com ele, que você necessita sembrar muitos árvores quando empieza, porque isto vai criar a capacidade do sistema de construir raízes e criar mais vida e vamos caminhar mais rápido. Mas sempre a parte mais difícil é sembrar árvores em alta densidade. Porque árvore, muitas vezes, as pessoas miram somente com uma função estética. Às vezes é bonito ter um bosque, mas não, entrar lá não, é peligroso, há culebras. Então, e a visão de Ernst é que o ser humano surgiu em meio a uma glaciação que não havia florestas, não havia bosques. Então, o ser humano, quando encontra o bosque, não sabe o que fazer. Então, crees que perdeu o caminho de casa, assim. Que é uma coisa que... então, sempre busca
poner árboles lejos de sí. Dejar los árboles más lejos posible, porque es una idea de que no surgió con él. Esta es una visión de Ernest, ¿no? Entonces no sabe o que hacer con esto, tiene miedo, mas creo que esto es una cuestión así. Es como hablar un idioma. Usted sabe que cuando un niño que tiene 2 años, 3 años, empieza a hablar, si sea su padre alemán, su madre china o japonesa, este niño va a hablar perfectamente los 2 idiomas. Y su tío también vive con él y habla árabe, habla español, entonces él va a hablar árabe, español, alemán, porque las conexiones con los neurones están se formando, están creando caminos así en el cerebro. Entonces, un niño que aprende a hablar las lenguas así con 3, 4, 5 años, aprende mucho rápido do que yo, que empecé a aprender español a 3 años, está así, hay que poner mucha energía, ¿no? Entonces, si enseñamos a los niños cómo funciona el planeta, cómo se siembra un árbol, como pasó con Ernest, que con 2 años de edad sembraba radish, rabanete, no sé cómo habla español rabanete. Rábano. Rábano. Su madre preparó un patiozito para él en la casa y falou, Ernest, este aquí es donde usted se va a sembrar sus comidas. Con 2 años de edad, con 14 años, en Suiza, no hay, los suizos solo tienen 20% de las personas que van para la universidad. Suiza es muy criticada en Europa, mas ¿por qué? Porque tiene otro sistema de aprendizaje. Cuando los jóvenes están con 14 años, pueden escoger no ir para ensino médio, mas hacer aprendizaje. Entonces, Ernest escogió aprendizaje y fue a trabajar en una finca. Então, você recebe um pequeno sueldo de apoio e você vai ter um maestro que vai acompanhar você, vai seguir com você. E aí você foi para uma finca de vacas, produzindo leite. Aí seu maestro se quedou enfermo, aí o diretor da finca ligou para ele, de aprendizagem, Ernest, você pode cuidar das vacas mientras o maestro não está? Ernest cuidou de 200 vacas com 14 anos. Neste ano ganhou um prêmio como melhor aprendiz de Suíça. É um programa forte. Se você quer ser administração, vai trabalhar no banco. Os 2 engenheiros que construíram a primeira máquina de Ernst, aquele subsolador com assadão rotativo, hicieron aprendizagem, construíram a máquina com 15 dias. É a coisa prática da vida. Você vai aprender com os maestros, com aquilo que funciona, com a realidade. E nossas escolas estão muito desvinculadas da realidade. Aprendemos coisas que não nos servem para nada, assim, para a vida. E perdemos um tempo que podíamos estar aprendendo aquilo que realmente serve. Então, se nossos niños hoje começamos a ensinar como sembrar árvores, como, por exemplo, uma planta, somente um arbustito assim, de babosa, como não sei como chama em espanhol, aloe vera. Creo que aquí le dicen sábila. Sábila, isso mesmo. Uhum. Você tem um pezito de sábila em seu pátio. Se você tem uma queimadura, é muito melhor que qualquer medicamento que você vai comprar numa farmácia, no hospital. Um pezito de sábila te vai curar esta queimadura muito mais rápido, mais eficiente. Então, imagina se ensinamos aos niños, não somente isto, como unitario médico, que tem vários eixos, que é habitação, energia, alimentação, saúde, eu não me acordo de outro vez. Então, são as coisas práticas da vida que devemos ensinar. Depois, se eles querem ser engenheiro, músico, mas ele vai saber produzir seu próprio alimento, vai saber se alimentar, vai saber quais as plantas são muito melhores que qualquer coisa que se compre numa farmácia, dessas coisas químicas, as coisas básicas da vida. Quando uma estimativa da Embrapa, que são investigadores de agropecuária em Brasil, de agricultura e ganaderia e de ciência em Brasil, estimam que quando os portugueses chegaram em Brasil, os indígenas que aqui estavam comiam mais de 1.500 espécies de plantas. Entre frutos e ervas, comiam mais de 1.500. O que nós outros comemos semana passada? Creio que não chega a 20, não chega a 10 coisas. Claro. Você perdeu. Então, este trabalho que é crucial, assim, entender como a vida funciona e trabalhar a favor da vida, fazer a vida prosperar. Assim, vamos ser um ser querido, vamos ser uma célula saudável em Gaia. E assim, sendo uma célula saudável,
o planeta será mais saudável. Quanto mais células saudáveis, mais saudável será o planeta, e assim vamos construir um paraíso esta vida. É um momento muito rico porque temos uma salida, não? Aqui diz que Joana Macy dizia, este dolor que sentimos por el mundo, é importante aceitar, honrar este dolor, porque nós hacemos parte, não podemos huir, salir, não ver, ser indiferente ou ser ignorante, não. Necessitamos aceitar este dolor, porque hacemos parte, como você falou quando começamos esta charla, você falou isto. Nós não vamos proteger um bosque, porque o bosque somos nós outros. Se estou indo lá e sembrando árvores, é porque eu sou também este bosque, eu sou o rio, eu sou o mar, eu sou o aire limpo. Somos somente uma coisa, esta coisa que se separa, esta dicotomia, isto é falso. Isto se criou para nos levar assim para o matadeiro, não? para o colapso. Mas não, nós somos uma coisa só. Seja medicina, é inseparável, não é possível separar as coisas. Claro, me caiga bien o no me caiga bien el vecino, o le conozca bien o no le conozca bien a la planta o al animalito o a la quebrada, es parte y somos parte, ¿no? Y bueno, un poco como una luz, ¿no? También a toda esta barbarie que está experimentando hoy nuestro planeta. Viene esta plataforma que ya has mencionado y que gustaría un poco que nos puedas compartir más. Aquí abierto y se llama Forest for Farming. Planta el futuro con sistemas regenerativos de agroforestería sintrópica. Y quería preguntarte por qué dicen agroforestería a veces y por qué dicen agricultura en otros espacios. ¿Hay algo de diferente o es solamente una nueva narrativa a la cual nos vamos a ir acostumbrando? É solamente para nutrir os algoritmos. Ya. Quando pensamos nesta plataforma, escrevimos muitas coisas, mas depois, porque qual é o nosso objetivo? É que mais pessoas saibam que é possível, porque creio que a pior ignorância, eu não sei o que não sei. Se eu não sei o que não sei, como vou buscar? Porque muitas pessoas, fazendo cursos com Ernst, ao final do curso de taller, ligavam para Ernst e falavam, Ernst, não sabia que era possível fazer isso. Foi a melhor coisa que passou em minha vida, conhecer este sistema. Creio que há milhões, milhares de pessoas que, conhecendo esse sistema, poderiam ser diferentes. Como muitos que vêm, nossa, é incrível, é possível fazer isso. Então, este é um reto para nós outros. Como chegar a nosso alvo, que são os campesinos, os agricultores. Muitos deles não têm imóvel, não consultam internet. Estamos fazendo este diagnóstico, assim, porque a plataforma, hoje, a grande maioria das pessoas são neocampesinos que estão utilizando a plataforma. É importante, mas este público, os neocampesinos, não são as pessoas que produzem o alimento que chegam às cidades. Que produzem no Brasil, a grande maioria, são pequenos agricultores familiares. E nós estamos estudando. Eu estou pensando que vamos volver a produzir mais filmes em YouTube, porque isto é importante. Porque percebemos assim, quando publicamos em Instagram ou publicamos em YouTube, mais pessoas se filiam à plataforma. Isso é o que o mundo tem para nos oferecer, né? E criamos isto, a plataforma, para conhecer as pessoas e criar um caminho de aprendizagem. Porque no YouTube, nas plataformas do YouTube, você não sabe quem está cedendo. E também para oferecer para as empresas que trabalham com campesinos, porque a Hannes trabalhou mais de 20 anos conhece mais de 25 países e trabalhou com projetos de carbono. E que Hannes percebeu? Que estes projetos de carbono nunca chegavam e nunca chegam aos produtores pequenos, aos agricultores familiares. Os agricultores familiares não conseguem aceder à cadeia de valor. Então, se há grandes empresas comprando café, comprando cacau, comprando frutos na África, não são os agricultores campesinos que vendem, são os atravessadores, o middleman, que se habla em inglês. Os atravessadores compram a preços muito baixos, como Hannes viu em Eritreia. Estava no meio da selva tropical, uma selva belíssima. Uma pinha custava 10 centavos de dólar. Quando chegou na capital, eram 6 a 7 dólares. A mesma pinha. Então, como se pode isto custar quantas vezes mais uma pinha lá na porta do agricultor?
Isso se passa com todo, por exemplo, Nestlé. Empresas, por exemplo, que compram café na África e depois vendem café expresso. Essas empresas podem pagar $500 os litros de café. E depois, dividido em 5 gramas de cápsulas, vende a $25 mil. Aquele mesmo vulto que comprou na África. Então, Hannes percebeu isso e falou, não, temos que fazer outra coisa. Aí, me conheceu em 2021, 2022, e me invitou para ser parte dessa plataforma. Então, temos trabalhos agora em Quênia, com pequenos agricultores familiares, em Tanzânia, em Togo, em Gana, com cacau, e agora vamos começar na Costa do Marfim. Esta é a ideia, levar esta tecnologia. Aí criamos uma plataforma de aprendizagem online que as cooperativas, associações podem aceder e nós outros podemos fazer treinamentos com estes agricultores que são associados e assim criar este mecanismo de aprendizagem para caminhar rápido assim. Então criamos um nicho, um lugar e estamos agora entrando em contato com muitas associações, cooperativas para oferecer este serviço, não? De aprendizagem online ou de aprendizagem presencial. Hannes está indo para a África, eu estou em Brasil, estamos fazendo trabalho na Amazônia. Começamos com café, que são 95 mil famílias que produzem café, somente no estado de Minas Gerais, que o Brasil é o grande produtor de café mundial. 95 mil famílias. E a produção de café em Brasil está ao borde do colapso. Está ao borde do colapso porque seguimos desforestando os bosques, tombando os bosques, e se soma isso ao câmbio climático, então entramos no colapso. Já são 3 sequias em anos assim, a cada 3, 4 anos do café, e cada vez a última sequia é pior que as anteriores. Então, em 2024, tivemos a pior sequia de café, que foi a safra depois em 2020, que foi muito baixa, porque os granos não encheram de água, né? Não se encheram porque não havia água. Cada vez está pior. Então, é urgentíssimo esse trabalho de cada vez trazer mais agricultores para este modelo, porque se eles sembram árvores, se cria um sistema com café ou cacau, com naranja, que seja, biodiverso e multi-estratificado, quando chegamos a 500 hectares, podemos cambiar o clima. Podemos fazer com que mais chuva llegue. Você não necessita de mais chuva. Vuelva a lluvia. Mas mais pessoas no mundo, a chuva caiu muito, diminuiu muito. Encerrado mesmo, desde 2007 está lloviendo en menos de la mitad. Sí, el otro día escuchaba un dato que me llamó mucho la atención sobre la lluvia y decía que por el mal manejo de tantas tierras agrícolas en el mundo ya no hay la misma infiltración que había antes. Y ese es un factor mucho más importante para el incremento en los niveles ya al nivel de las costas y que genera también unos problemas para mucha gente que vive en las costas, ¿no? Que es gran cantidad de la humanidad que está asentada sobre los litorales de todos los continentes, ¿no? Sí. Entonces, el sitio ofrece la posibilidad de asociarse gratuitamente desde la lógica de un pequeño productor, de cooperativas, asociaciones. Tienen cursos adentro de la plataforma una vez que uno ya se registra, ¿no es cierto? Sí, tem muitos cursos. Cursos com Ernest, de cacau e café. Toda semana, por exemplo, com Ernest, agora mesmo, hoje, eu estava editando na classe de Ernst, temos 90 classes com cacau, que estamos pondo 2, 3 por semana. Ainda temos que pôr classes com café. Aí hicimos um workshop, um taller com Ernst em janeiro, também está gravado, necessitamos subir ele, pôr ele na plataforma. Então, são muitas classes. Aí, o que nós outros queremos também, por exemplo, como estamos apoiando agora a realidade, queremos criar um mapa mundi, já esse mapa mundi no sítio, no site, no nosso website, que as pessoas podem ver onde estão as fincas que fazem agroflorestaria sintrópica, que nós outros decimos, que somos assim, esta é zona boa, esta está fazendo agricultura sintrópica, você pode ir praticar. Aí a pessoa clica neste pin, que está no mapa, pode ver as mídias sociais, o que oferece esta finca, se oferece voluntariado, se oferece talheres, e assim pode entrar em contato com esta finca diretamente para visitar e aprender na prática, porque aprendizagem online há um limite, não? Solamente ela é difícil, você necessita praticar. Então estamos fazendo esse trabalho e agora vamos também, outro trabalho que já está listo, é um aplicativo de celular
que é uma enciclopédia de árvores que vai ajudar muitas pessoas ao redor do mundo para saber assim, vou começar a ser uma agrofloresta. Necessito de um extrato alto como árvore madre. De onde estou? Em Colômbia, 1.500 metros de altitude. Você põe lá, se há este árbol, você vai ver. E também é colaborativo. As pessoas vão pôr os árvores que estão testando e estamos criando uma rede de agroflorestores, por exemplo, como já criamos em Colômbia, Amazônia de Brasil, em África, que vão validar a informação. Se essa informação você, por exemplo, Alejandro está em Equador, aí você testou um árbol que cresce bem, há um campo lá, um espaço no móvel, em aplicativo, você põe e depois uma pessoa valida e este dado sobe para a plataforma. Eso está muy interesante. Vamos lançar ele em março, gratuito. Solamente você necessita cadastrar na plataforma e pode fazer o download desse. E o outro aplicativo que estamos construindo é um aplicativo econômico. Você põe os dados dos que quer sembrar e o aplicativo te mostra quanto aquilo vai produzir, quanto que pode produzir para você, de acordo com o espaçamento que você põe, de acordo com o que você alimenta este aplicativo. E também agora vamos lançar em março 2 coisas. Construímos uma plataforma de poda, estamos agora num concurso em Brasília, o resultado vai sair dia 2. Se ganhamos ou não no concurso, você não precisa, já é um terreno plano, não necessita mais de escaleira. Há uma plataforma com rodas, esta hicimos com acero, mas pode ser com outros materiais mais leves, como bambu, não é? Com canha em Equador, que se trabalha muito com canha, pode ser acero de alumínio. Para as podas altas. Podas a 4 metros de altura, que é a poda madre para cacau. Ernest, por exemplo, poda todas as árvores madres a 4,5 metros de altura. Hicimos uma plataforma, se seu terreno é plano, é muito mais fácil e mais rápido com esta plataforma. Assim, os agricultores que já estão maiores, a grande maioria, não? A idade média dos Estados Unidos, 62 anos, não tem perigo. Pode subir na escaleira, há uma proteção. Então, em março vamos divulgar, depois de sair os resultados do concurso, e também vamos publicar um manual que você vai ter que construir, Alejandro. É um desidratador de frutos que ele se desenvolveu 30 anos atrás. Com este desidratador, pagou sua finca desidratando banana passa. Desidratada, né? Você fala assim, passa em espanhol? Banana passa? Desidratada, se dice, sim. Correto. Então, você pode desidratar goiaba, banana, cupuaçu. Muitos frutos. Então, vamos publicar este manual em março também. E aí vai haver classes explicando na plataforma como utilizar. Aí você só necessita uma parte de madeira e a fornalha, o horno é de acero. Explicamos tudo detalhado, todos os detalhes. Você só necessita buscar um bom construtor para ser lá em Equador, que saiba soldar acero, e depois assistir às classes como utilizar. Interessante, acá Agostinho en Ecuador. Experimentou. Así. Você pode perguntar para a Agostina, você vê mangos desidratados, pergunta para a Agostina que ela experimentou. Sí, me dijo que tenían en unas conversaciones el tema del hornito deshidratador y dijo que acá en casa también tenemos uno, también ya hace algunos años, entonces también podemos compartir imágenes. E é lenha, esse desidratador é a lenha, não é eletricidade nem solar. Correcto, sí, Esa leña. también esa leña el de acá. Como con biomasa, es energía renovable, sim. ¿no? Es súper chévere. Então, nossa ideia é esta, o mais rápido possível, apoyar aqueles que querem plantar bosques. Qué bueno, qué interesante. También sería bonito en esta plataforma ver espacios de encuentros, ¿no? Para conocerse más también. Y no sé, mirar a futuro, no sé, un espacio de un encuentro de agricultura sintrópica latinoamericano, soñando mucho tal vez, pero o regional. Sí. Sabe que isso é uma boa ideia? Já hablamos isso no passado, mas não levamos adiante. Mas criaram um encontro internacional de agrofloresteria sintrópica. Já havia me olvidado disso, mas isso realmente é uma boa ideia. Sería genial, claro, súper interesante. Y también me queda por ahí una duda, en la plataforma, con el tiempo van a ir ingresando más fincas como que tienen el aval, digamos, de Forest for Farming. Y digamos en la parte ya práctica, ¿no? Porque tú puedes formarte en línea, pero si ya quieres ir y ver cómo se toca, cómo se vive, cómo se siente todo eso,
lo ideal, como han pensado, es ir a fincas que practican. Pero esas Sí. fincas tienen que tener como un aval, ¿no? Tienen que tener como, digamos, É una... isso que queremos fazer, Ujú, como se fosse como uma certificação, né? É isso que queremos fazer. ujú, Aí você não necessita gastar com propaganda, porque nós outros que estamos fazendo esse trabalho de divulgação, aí as pessoas ao redor do mundo podem buscar a finca que é mais acerca de eles, né? ujú, exacto. Ah, outra coisa que vamos empezar já rápido, creio que será em março, é videoconferências. Por exemplo, vamos fazer uma com as pessoas que participaram do taller, já vamos fazer uma em março, aí as pessoas podem aceder para quitar dúvidas assim, regulares, né? A cada, não sei se vai ser a cada mês, mas a cada mês, mas queremos fazer isso também. Videoconferências regulares com as pessoas desses projetos que estamos apoiando, né? Ujú, muy interesante. Genial todo lo que están haciendo. Yo, la verdad, como dicen en Latinoamérica, me quito el sombrero. Es un trabajo hermosísimo. Nosotros que hemos tenido la dicha de poder poner en práctica y ya vivir esos procesos, saber que ahora hay una plataforma así con tanta información, ya me metí, he llevado varios cursos, hay aparte de lo que mencionaste, hay glosarios, hay clases específicas para herramientas, etcétera, y mucha información, ¿no? Y claro, también me pongo a pensar en lo que me dijiste un poco atrás, ¿no? Como si cuando nosotros hubiéramos empezado el proyecto hubiera existido una plataforma así, todos estaríamos 20 pasos, 100 pasos adelante, ¿no? Pero bueno, recuerdo algo que nos dijo también Namaste cuando vino por acá, que lo mejor cosa que puede hacer es hacer una agroforesta bien hecha, dijo. Y lo segundo, un sistema agroforestal no tan bien hecho, porque igual se puede mejorar, igual hay Sim. aprendizajes, igual hay muchas cosas, como dijimos también antes, ¿no? Que hay que aprender de los errores, ¿no? Es donde más aprendemos. Pues yo me voy muy motivado. Quería preguntarte si piensas que hay algo más que sería importante comentar para la audiencia. Ah, é como última coisa, neste modelo de agricultura, por mais que cometamos errores, por mais que que existam errores, o solo sempre está melhor. Porque como sistemas que abandonei, agora busquei, vou retomar esse sistema. O solo está melhor, porque sembramos árvores, aí não se cuidou muito bem, abandonamos, mas por mais errores que cometamos, o solo sempre está melhor. Qué bueno. Sí, es motivante ver esa capacidad también que tiene el suelo mismo, ¿no? De una vez que recibe un poco de amor, de seguir adelante, ¿no? Propagando la vida. Y bueno, Sim, verdade. para una práctica común que tenemos acá en Radio Semilla es preguntarle a las personas que entrevistamos que nos recomienden un libro. Tú ya nos has recomendado muchos, ha sido un poco rápido y la conversación ha sido muy, muy linda. Entonces vamos a tratar de tomar notas de algunos de ellos y ponerlo en las notas del episodio, al igual que lo que son los contactos de las páginas, canales de YouTube y todo para que la gente tenga la información. Pero aparte de todo esto que ya nos brindas, y nuevamente muchas gracias y a todo el equipo de Forest for Farming, CPEAS y todos los que han caminado antes que ustedes para que ustedes también caminen y nosotros sigamos adelante caminando, ¿no? ¿Habría algún libro que piensas que no sé, que el día de hoy te llama la atención, tal vez estás leyendo o tal vez lo leíste? Livro que li há pouco tempo. Primeiro de los livros que são da parte técnica. É um investigador que creio que foi o melhor livro que li em minha vida sobre madeira. Se chama Futuro com Madeira Natural. Não há em espanhol, não há em português, está em inglês. É A Future with Natural Wood. Há uma película, você pode ver em YouTube, se chama The Moon Wood, a madeira de la luna. The Moon Wood. Irving Thomas, com W, I-R-W-I-N, Irving, Thoma. Irving Thomas. Este é impressionante. Ele começou a estudar como fazer tratamentos naturais, porque nos antigos não havia cobre, cromo, arsênio para tratar madeiras como hoje se hace, não? Era madeira natural, então era a época, o mês de se cortar a madeira, como se construía um violino Stradivarius. É riquíssimo este livro. É um livro pequeno, se você pode comprar no Amazon.com,
mas é muito rico. Melhor livro de madeira para consertar as carreteras, para ser impressionante. A Luna, ele contando isso pelos antepassados, seus abuelos, e foi buscando pessoas maiores em Suíça ou Áustria. É impressionante. Esse foi o melhor. O segundo livro, que também é muito bem, que Ernest se basa muito nele, né? Basado muitas coisas que Ernest fala, que também, este não está na nossa biblioteca porque não há PDF, você tem que comprar este livro do Ivan Thomas. Outro é Energias Vivas, de Victor Schauberger. Os amigos chilenos traduziram para espanhol, então temos na plataforma, na biblioteca, em espanhol, em inglês, e um amigo brasileiro converteu este livro também na língua portuguesa, então tem nas 3 línguas, espanhol, inglês e português, Energias Vivas, de Victor Schauberger, que foi um guarda-parque, que entendeu como a água funcionava, que entendeu muitas coisas da natureza e escreveu vários livros. Então, tudo que você encontrar vale a pena ler, de Victor Schauberger. Estes são 3 livros que eu creio que são muito ricos assim. E o outro é agora de psicologia social. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Para cambiar o mundo, necessitamos entender de psicologia. Isso é fundamental, o câmbio mental. Então, 2 livros que são assim, tem que ler 2 vezes, porque é muito rico. Influence, de Robert Cialdini, este é norte-americano. Influence. Há em português, que se chama Las Armas de la Persuasão, Você pode usar esse livro tanto para mal como para bem. Nós estamos usando para bem. Ou seja, como fazer com que as pessoas adotem uma tecnologia? Necessita entender da mente humana, como funcionam as coisas. E outro que também é de psicologia social, que também é super rico, Eliot Aronson, O Animal Social, que somos nós outros seres humanos. Eliot Aronson. Esses 2 livros são assim, há que reler mais de uma vez. São muito ricos. Me encanta. Buena lectura. E agora, Joanna Macy. Este é um site, O Trabalho que Reconecta, de Joanna Macy, Esperança Ativa e Coming Back to Life, que cada país tem um nome, mas foi 2 livros de Joanna Macy. Eu estou lendo este agora, que tem um em português, mas em português é outro nome. Você busca o nome original, que é o que é em espanhol, Esperança Ativa e Coming Back to Life. Este nos dá um ânimo assim, para nós não quedarmos, porque o mundo está distópico, mas não podemos nos deixar levar por isso. Devemos ser firmes, mirar nosso objetivo e buscar fazer isso de uma forma alegre. Eu mesmo é difícil muitas vezes não me quedar angustiado, triste, mas Joanna Macy me traz para mim esta esperança ativa, assim. Não é uma esperança passiva, não. Nós outros não vamos esperar que outros hagam por nós outros vamos fazer. Vamos ser alegres, felizes, porque este dolor do mundo hace parte. Claro. Joanna Macy. Ya la anotamos también para compartir con los escuchas. Bueno, ha sido una excelente entrevista. Espero que te hayas disfrutado así como disfrutamos nosotros acá y que vayamos a compartir este mensaje. Y sí, creo que es un momento justamente de que hay todas estas oscuridades, pero también hay muchas luces, ¿no? Y depende de donde uno quiere mirar, ¿no? También, porque como tú dijiste en algún momento, el algoritmo nos está como opacando y mandando más nubes y más nubes. Pero si uno solo ve al algoritmo, también tiene que mirar a la realidad, ¿no? A lo que está pasando en los campos, lo que sí es real, que está ahí y donde uno realmente como persona puede hacer un cambio. Solo como para cerrar, quisiera ver cómo le atamos, siento yo, que todo el trabajo que hemos estado haciendo, así como también tú dijiste, está muy en lo racional, ¿no? Y creo que también hay un componente que va más allá, ¿no? Y es algo que podemos ir aprendiendo en el manejo, ¿no? Pero siento que también se ha invertido mucho en el productor, ¿sí? Y tú dijiste algo un poquito de la cadena de valor, ¿no? Cómo la agroforestería sintrópica también nos invita a pensar en que nuestras producciones no son de nuestra finca y no son solo nuestras, ¿no?
sino que también son de un valle, son de nuestros vecinos, y cómo podemos encontrar a veces como más volumen, si se puede decir, de alguna de esas producciones para poder llegar a los mercados, ¿no? Entonces no sé qué estrategias, yo sé de una que un poquito escuché y leí, que es Coopera Floresta en Brasil, que me parecía interesante como también abordar eso antes de terminar, ¿no? ¿Cómo nos podemos imaginar? Porque a veces la gente dice, es que agroforestería produce muchas cosas, pero muy poquito de cada cosa. Entonces no es lo que el mercado quiere, ¿no? El mercado quiere un volumen enorme y solo una cosa para facilitar, ¿no? Este é o nosso reto, Alejandro. É o que mais as pessoas perguntam. Isso é viável economicamente? Nós estamos nesta troca assim de... Por exemplo, hicimos uma parcela com o Ernst na Amazônia. Sembramos muitas coisas no suelo arenoso. E pinha cresce muito bem em solos arenosos. Vi pinhas de 1 quilo acerca desta finca. E a Amazônia, você sabe como é. Temperatura alta, muita chuva, as coisas caminham muito rápido. Sembramos pinha no espaçamento, foi assim, 1,5 metro por 40 centímetros. Hicimos um cálculo. Se este agricultor sembrar 1 hectare de pinha, ele vai cosechar 16 mil pinhas, depois de 1 ano e meio. Mas sembramos frijol, então com 3 meses vai cosejar frijol. Sembramos yuca, 1 ano e vai cosejar yuca, 1 ano e meio, pinha. Aí o próximo ano vai esperar 2 anos em ter a florescer o cacau, mas não é produtivo ainda, que se pode dizer que... Vamos dizer que com 3, 4 anos já vai ter mais produto. Cupuaçu com 5 anos, açaí com 4, 5 anos. Mas a grande dificuldade, muitas agroflorestas cometem esse erro. Há uma área grande, mas poucas plantas cultivadas. Isso não se passa no monocultivo. Por isso que nós outros temos que, para cada cultivo, por exemplo, estamos pondo classes lá agora, como já pusemos, cacau e café. Agora estamos fazendo com mango, depois vamos fazer com naranja. Se o agricultor decide, não, eu quero cultivar mangos para produzir marmelada, que seja mango desidratado, jugo de mango, ou vender mango in natura, mas necessitamos ter uma grande quantidade de frutos por hectare. Este é um ponto. E temos que criar uma receita, esta é a palavra, porque muitas vezes é difícil dos agricultores entenderem princípios. Não, receita como é na agricultura convencional. Em qual bioma você está? Você está a 1.000 metros de altitude, na Amazônia, açaí se planta assim, cacau se planta assim. Uma receita realmente, para cada planta cultivada. Hicimos um cálculo, somente para a pinha. Frijol ele não vai vender, era para consumo próprio. Foi uma parcela muito pequena, era um talher, plantamos 9 por 9 metros. Muito pequena, mas para somente dar a ideia aos campesinos que estavam participando. Com 3 meses cosechamos frijol. Com 1 ano cosechamos a yuca. Você, se não quiser vender, não precisa. Mas se você plantar 1 hectare de pinha, vamos imaginar, é ideal. Seriam 16 mil pinhas, cada uma 1 quilo, 16 toneladas. Se você desidrata, pinha desidratada é muito saboroso. A relação é 10 para 1. 10 quilos de pinha fresca, 1 quilo de pinha desidratada. Se você tem uma venda direta, você pode vender a $40 o quilo da pinha. Mas se não é direto, vamos dizer que você não vende direto, que você não produz 16 toneladas, que você produz metade e também não vende direto. Mesmo assim, é super rentável. E os agricultores integrar também, não é somente a parte técnica, questão da educação financeira, porque os agricultores não sabem a diferença, porque não foram. Nós outros também não fomos educados quando ninhos em educação financeira. Um ativo e um passivo. O que é um ativo? O que é um passivo? Ativo é aquilo que põe dinheiro em seu bolsillo. Passivo é aquilo que tira dinheiro, que quita dinheiro de seu bolsillo, saca dinheiro de seu bolsillo. Então, entender, é muito fácil entender isso. Tudo isso faz parte dessa educação. Aí o agricultor vai entender. E outra, este aplicativo, você quer plantar cupuaçu, quer plantar açaí ou cacau. Por exemplo, o Ernest planta 3x3, são 1.100 plantas. Quanto produz? Já temos dados. A média de Ernest é 1 quilo de amêndoas por planta. Então são 1.100 cacaueiros, Ernest produz em média 1.100 quilos de cacau. Já sei.
Então ele sabe, então você sabe quanto vai produzir depois de 4 anos, depois de 5 anos, todos os produtos que ele vai ter. Aí, uma coisa que esse projeto que estamos apoiando em Amazônia, se criou o CSA. Não é somente com verduras, com frutos. Então, de um grupo de agricultores, e estamos educando as pessoas da cidade que são co-agricultores. Eles pagam um valor por mês fijo, e os agricultores entregam aquilo que produz por mês. Não as mesmas coisas, porque o clima muda. Você cambia o clima, verano, inverno, cada época há plantas que produzem. Isso também educamos os co-agricultores, que são aqueles. Aí o agricultor tem uma receita garantizada, que ele só tem que se preocupar com a produção. Então, são estas coisas. São estratégias. E outra coisa, este mínimo processamento, né? Creio que em Amazônia isso é muito importante, porque não há carreteras. As carreteras são os rios, muitas vezes em Amazônia do Brasil. Há muita chuva. As carreteras, quando há, são horríveis, são terríveis de caminhar, mesmo de 4x4, com carro. Não. Então, se hacemos assim com este desidratador, o mínimo processamento, se quita a água, já diminui o peso que o agricultor necessita transportar. E ele, por exemplo, tem agricultores que cosecham cupuaçu. Chegam na cidade mais próxima, todos os outros cosecharam cupuaçu, e na cidade nadie mais quer comprar cupuaçu, ou então vocês pagam um preço assim que não vale a pena mesmo. Não, se vale a pena. Então, se você quita a água, ele pode vender quando ele quiser, pode levar para uma cidade mais lejos, com pouca água, menos peso, se agrega valor. São estratégias que temos que pensar e também de trabalhar juntos, assim, né? Sempre agregar os agricultores em associações, cooperativas. Foi assim que a Cooperafloresta avançou muito, porque a renda antes de começarem com a cooperativa era R$300, 60 dólares por mês. Oi? Isso é muito mais que isso, pode ser 600 dólares, depende de cada um, depende do esforço de cada um, né? Sí, es bonito. Es bonito ver cómo el mismo sistema nos impulsa a trabajar cooperativamente, ¿no? En la parcela y también con los vecinos y vecinas que están trabajando y también buscando una solución en común, ¿no? Tener un precio más adecuado, hacer esto de la comunidad que soporta la agricultura y buscar también tener como nexos más directos, ¿no? Ir haciendo como venta más a través de estos canales, sí. Súper bien. Bueno, ahora sí creo que nos toca ir cerrando la entrevista. Nuevamente un gusto y esperamos tenerte algún rato de vuelta por Ecuador, por estas tierras del Chocó andino y poder como compartir un poco más y seguir adelante en este gran camino que estamos juntos. Ok, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Quedamos en contacto para el futuro entonces. Que tenga una linda tarde. A usted también. Hasta. Bueno.